Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias para Hebreus capítulo 4 e ler o texto da palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra: Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Meus amados, hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a vida de Josué. Capítulo 1 de Josué, quando a palavra de encorajamento do Senhor chegou aquele líder que assumia o seu compromisso de liderar a nação de Israel. E ele ouviu do Senhor: ser forte e corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Nós percebemos o quanto Deus se importa com os seus e quanto encoraja através da sua palavra. Hoje, nesse dia especial em que comemoramos o Dia da Bíblia, nós gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade que eu e você, que nós, como cristãos, temos de viver, de vivenciar, de trazer para a nossa vida a palavra revelada de Deus, os ensinos das Escrituras Sagradas, que ultimamente parece estar tão sendo negligenciado por uma série de fatores que não cabe aqui entrar na discussão. Mas a verdade é que o entretenimento, o tempo demasiado para algumas coisas que satisfazem o coração do homem, tem tirado muito tempo que era antes dedicado à palavra, agora são dedicados a estas outras coisas. Mas o texto que nós lemos fala da entrada do descanso do povo de Deus. E a estrutura do livro de Hebreus, que nós não sabemos o autor, alguns querem considerar que é Paulo, mas dificilmente é Paulo, é um autor que até então nós consideramos como desconhecido. Ele apresenta uma mensagem central do livro, a seguinte mensagem: atentem para a palavra de Deus. Observem a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. A voz de Deus, que é a Bíblia, ela está plena e constante, diariamente, disponível para todos nós. Cabe a nós colocar o nosso coração à disposição de beber dessa fonte de água viva, que é a palavra. Esse texto que nós lemos é uma exortação. Algumas palavras muito claras de que há aqueles que participarão do descanso de Deus, porém há um grupo que não farão parte do descanso do Senhor. A primeira dimensão que aqui o autor está falando é que há um descanso de Deus para os dias que ele trabalhou.
quando nós lemos lá no versículo de número 4, ali ele está falando do Deus que descansou depois da criação do mundo. No versículo 3, ele apresenta o descanso para o povo de Israel em Canaã, um local aqui na terra, ou seja, tem o descanso de Deus, tem um descanso para o povo de Deus aqui na terra, e é apresentado no versículo 9 o descanso futuro, que é o descanso após a morte, que é o descanso onde nós estaremos morando na cidade de Jerusalém. Então nós podemos falar aqui de 3 descansos: o descanso do Deus, o descanso do homem aqui na terra e o descanso eterno. Meus irmãos, como tem sido difícil descansarmos no Senhor. Por vários fatores, por várias variáveis, por várias circunstâncias, como tem difícil descansar no Senhor. E eu quero trazer nessa noite a verdade, o entendimento de que quando nós estamos em observância a Deus e a sua palavra, nós podemos viver e experimentar o descanso de Deus nas nossas vidas. Quando estamos diante da palavra, vivendo a palavra, observando a palavra, meditando na palavra, nós podemos experimentar o descanso de Deus. Mas lá no capítulo de número 2, nós temos a primeira advertência do autor de Hebreus para nós. Versículos de 1 a 4, ele diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A primeira exortação aqui desta palavra, meus irmãos, ressalta o perigo de nos desviarmos da palavra de Deus. Há um risco quando nos desviamos dos princípios da palavra de Deus. Observe que ele diz que nós precisamos com mais firmeza viver as verdades ouvidas, para que jamais dela nos desviemos. Olha o que diz o versículo 4 de Hebreus capítulo 2. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus nos proporcionará viver no seu descanso, quando nós não negligenciamos a sua palavra. Quando nós estabelecemos a sua palavra como regra de fé e prática, não apenas de um refrão. A palavra de Deus é minha regra de prática, de vida. Não apenas nesse refrão, mas trazendo para a nossa vida, para a nossa vivência. Meus irmãos, como nós aprendemos a palavra de Deus? Quando nós observamos a história do povo de Israel, nós comumente nos vemos ali, agindo como aquele povo. Quem de nós não já experimentou ler a história do povo de Israel escravizado e pensar, por exemplo, ali estava eu escravizado na época do Egito, entre aspas, do meu Egito, que eram os meus pecados. Quanto tempo, quantas vezes eu estive lá, no pecado, escravizado, porque o pecado escraviza o homem. E nós meio que nos comparamos com o povo do Egito, que alguns estavam tão acostumados com a escravidão, que queriam ficar. E disseram para Moisés: nós queremos ficar. Mas depois Deus tocou nos seus corações e eles desejaram sair, porque o fardo do pecado é pesado. O fardo da escravidão é pesado. E a conta por ele é muito alta. O resultado do pecado é muito alto. Sabe o que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Então observe que o povo que estava escravizado lá no Egito precisava sair, senão morreriam. Assim como nós, quando estávamos escravizados nos nossos pecados, nós precisamos sair para não morrermos.
Daí também nós vemos a simbologia ou analogia, podemos comparar com aquela saída, com aquele milagre, a travessia, quando Deus utilizou Moisés e hoje utiliza o Senhor Jesus, para trazer sobre nós a dimensão de sermos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E agora nós começamos a andar rumo a uma terra que para o povo de Israel era chamada Canaã, e para nós é uma terra chamada Novo Céu e Nova Terra, que é a Jerusalém. Observe que nós estamos olhando para o povo de Israel e também nos enxergando como povo, como homem, como mulher, que vive os seus conflitos, que vive os seus dilemas. Em alguns momentos da nossa vida, nós olhamos para trás e dizíamos assim: como era bom aquele tempo de escravidão. Mal sabíamos nós que nós éramos escravos e hoje somos livres por meio de Jesus Cristo. Sabe que isso não é novidade nenhuma para nós? Sabe por quê? O povo de Israel, mesmo depois de ter experimentado muitos milagres, travessia do Mar Vermelho, o sustento de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus, sabe o que aconteceu? Eles reclamavam, eles murmuravam, eles diziam para Moisés: nós queremos voltar para o Egito, porque Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui por coisas pequenas. E meus amados, a grande verdade é que, assim como o povo de Israel estava às vezes inconformado com os desertos da vida, mesmo tendo na frente uma terra prometida por Deus, que era Canaã, muitas vezes nós também nos comportamos meio que inquietos, meio que murmuradores, no meio das situações, das dificuldades, dos desertos que enfrentamos na nossa vida. Então, baseado nesse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 4, eu gostaria de convidar os irmãos para pensar nessa noite que há um descanso de Deus para a minha e para a sua vida. Baseada não naquilo que nós somos, mas baseado naquilo que Deus é. Baseado na centralidade dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Porque Deus nos traz, através da sua palavra, uma dimensão especial e espiritual para vivermos na sua presença. E quantas vezes nós temos trocado isso pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias escolhas? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos experimentado? Eu gostaria de dizer que nós podemos viver o descanso de Deus. Talvez você pense: não, o descanso maior é eterno, é lá com um novo céu, nova terra, em Jerusalém. Também esse é um descanso. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos que nós podemos observar aqui na palavra alguns ensinamentos para que eu e você vivamos o descanso de Deus nas nossas vidas. Você anda cansado? Você anda sobrecarregado? Você já não suporta mais algumas coisas? Há um descanso de Deus para a sua vida. Em Jesus, que é o nosso descanso, que é a nossa paz, que é o príncipe da paz, em Jesus nós podemos viver, observar e andar nesse descanso. E a sua palavra nos garante que nós temos este descanso dado pelo Senhor nas nossas vidas. Quando Jesus nos diz que nós devemos lançar o fardo sobre Ele, quando nós devemos tomar dele, lançar sobre Ele o jugo pesado e lançar sobre Ele o fardo, Jesus está nos trazendo uma dimensão espiritual de nos livrar de tudo aquilo que é pesado para viver uma vida com Jesus, uma experiência profunda com Jesus. Versículo 4, observe o que diz do nosso texto, Hebreus capítulo 7, melhor dizendo. Diz assim, Hebreus 4 e 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, isso era para Davi, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso
coração. Meus irmãos, nós precisamos criar sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus ecoando em nossos corações através da sua palavra. Quer viver o descanso de Deus? Permita-se ouvir o ecoar da voz do Senhor revelada a nós através da sua palavra. Fuja do imediatismo. Fuja das coisas que são simplórias, fáceis. Fuja das coisas que parece que é simples apenas. Não que as coisas simples não possam ser uma saída, mas é que às vezes a gente tem dificuldade de nos debruçar sobre a palavra, de ler, de meditar, de buscar com mais entendimento, com uma meditação profunda no texto da palavra de Deus, e queremos apenas ouvir por alto. Quem sabe apenas aos domingos. É muito bom, mas não é suficiente. Permita-se ouvir o ressoar da palavra de Deus, quem sabe pela sua própria voz, ao ler a sua Bíblia diariamente. Permita-se isso. Permita-se dar ouvido à palavra de Deus. É o que o autor está dizendo. Permita-se ouvir a voz do Senhor, e se ouvir, não endureçam o vosso coração, porque a palavra de Deus muitas vezes vai confrontar os seus desejos, a sua vontade, e você, para se manter fiel a Deus e a sua palavra, você tem que ir contra a sua vontade. Chega de vida de conveniência, daquela tipo que eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que dá para mim, dentro da minha conveniência apenas. Se quisermos experimentar o descanso de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor ecoar em nosso coração através da sua palavra. Estou disposto a ouvir? Eu quero saber o que Deus tem para mim? Esse é o primeiro caminho para eu experimentar o descanso de Deus. O descanso para a minha alma, a quietude das águas, muitas vezes turbulentas, do meu coração. Deus quer trazer esse descanso para a minha vida e para a sua vida. Mas ainda nós podemos perceber no versículos 11, que além de ouvir, de buscar ouvir a palavra do Senhor, nós devemos também praticar aquilo que aprendemos. E aqui talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã, é fazer aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Que às vezes está aqui, ó irmãos, está aqui, mas ainda não está no coração, ainda não está no cotidiano, ainda não está nos relacionamentos, mas está aqui. Eu sei o que precisa fazer, eu sei os princípios da palavra de Deus, mas ainda não está aqui. E eu preciso trazer para aqui e para os relacionamentos que me cercam. Versículo 11. Olha o verbo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se esforce, se empenhe, busque, lute, faça algo diferente. Tire apenas da sua mente. De vez em quando nós encontramos algumas pessoas jogadas assim nas ruas. E é muito triste quando eu ouço ele dizer que já frequentou uma igreja, e ele diz tantos versículos da palavra de Deus. Como pode alguém conhecer as Escrituras, ter tido uma experiência com Deus, se é que teve, porque às vezes apenas frequentou o ambiente da igreja,
Nós não sabemos do coração de cada um. Mas como pode? Essa palavra está tão forte aqui. Os versículos estão tão arraigados aqui, mas não estarem aqui no seu coração, não dominam a sua vida, não mudam o seu comportamento, as suas atitudes. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Não andando, perambulando pelas ruas, mas nas nossas escolhas. Quantas vezes nós temos claro na nossa mente, sabemos o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, e às vezes nós fazemos apenas o que queremos. Se quisermos viver no descanso, estou falando descanso de Deus, repousar nos braços do Pai, de uma forma plena, nós precisamos praticar a palavra que ouvimos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Intencionalmente eu vou me esforçar para entrar no descanso do Senhor, e para isso, meus irmãos, eu preciso viver aquilo que eu sei, eu preciso fazer aquilo que eu sei que preciso fazer. Sair das intenções. Quantas vezes nós estamos com a mente bem intencionada? Muita intenção, uma intenção muito grande de realizar. Eu tenho muita intenção de viver na presença de Deus, mas é muito grande, é uma intenção extraordinária, mas é só intenção. Senhor, me ajuda a colocar em prática, a trazer para o meu coração aquilo que está na minha mente. Me ajuda para eu adentrar no teu descanso. Meus irmãos, a vida, a caminhada cristã não é apenas saber o que precisa ser feito. Nós precisamos praticar, agir. Nas mais diferentes situações, nos mais diferentes testes, no trânsito, quando alguém vem lá, quase bate no seu carro e dá uma buzinada forte, você respira, eu preciso andar a 2ª milha. Vou andar com esse motoqueiro a 2ª milha, ou quem sabe pelo menos mais uns 100 metros, ou vou deixar a raiva tomar conta de mim, vou buzinar mais forte que ele, vou jogar o carro para quem sabe fazer um susto. Sabe quem decide isso? Eu e você. E aí nós vamos perceber onde estamos nesse processo. E sabe a maravilha de Deus? É que quando nós erramos, e às vezes erramos, ou muitas vezes erramos, nós podemos nos voltar a Deus e dizer: Senhor, me dá sabedoria, me perdoa e me ajuda a ser mais forte nessa área que tem tanto me afastado do teu descanso, que tem tirado a minha paz, que tem tirado a capacidade de estar na tua presença por coisas que me afastam de ti. E finalmente nós precisamos deixar a palavra de Deus transformar. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso desejar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, aprender da palavra. Eu preciso praticar essa palavra, vivenciar aquilo que está na minha mente já. Eu preciso experimentar nos relacionamentos, nas circunstâncias, nas adversidades que seja. Eu preciso experimentar. Mas finalmente, se eu quiser experimentar o descanso de Deus, meus irmãos, eu preciso deixar a palavra de Deus me transformar. A transformação que a palavra de Deus faz
ela é profunda, ela é extraordinária, ela não cabe em definição humana. Eu não tenho capacidade humana aqui de dizer para você o que ela faz por completo, mas ela faz algo extraordinário. Essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra santa de Deus para mim e para você. Observe o que diz o autor no versículo de número 12. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva. Mas ela não é apenas viva, ela é eficaz. Ela não é apenas eficaz, ela é cortante, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Imagine essa espada, alma e espírito. O profundo do nosso ser, essa palavra tem capacidade para entrar. Você crê que ela é poderosa para entrar nas entranhas da sua vida e modificar e transformar? Ela é poderosa para isso. Irmãos, nós precisamos experimentar essa palavra viva. Ela não é morta, ela não está no passado, ela não é indiferente, não, ela é transformadora. Nesse dia que nós comemoramos o dia da Bíblia, é muito importante que nós saiamos daqui cientes da nossa responsabilidade como cristãos, porque o que nos rege é a palavra de Deus. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Nós, como cristãos, viemos do movimento protestante, foi justamente para quebrar, romper com os grilhões que nos assolavam pelas tradições, pelos ensinamentos das tradições, do que foi dito. Não, é a palavra de Deus viva. Aquele versículo que você leu no passado, hoje nós temos a possibilidade de ler e sentir uma mensagem, um toque especial de Deus, falando de uma forma diferente ao meu coração, porque ela é viva. Se engana eu e você se pensarmos que é uma palavra morta, que é uma letra que mata. Não, ela é viva. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O autor está falando de uma dimensão espiritual, mas está falando de uma dimensão emocional, de uma dimensão, se podemos falar assim, da carne. Em todas as dimensões, essa palavra é viva e é eficaz. Até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária. Ela é apta para discernir, trazer discernimento aos pensamentos e os propósitos do coração. Está com o coração cheio, pesado, está com o coração com certas intenções, coisas ruins. A palavra de Deus, ela é capaz, ela é apta para trazer um discernimento ao seu pensamento, a ponto de você ter a capacidade de mudar os propósitos, de mudar a sua vida, de mudar a sua história. É a palavra de Deus, é o próprio Deus que se revela a nós através da sua palavra. O povo de Israel tem tanto discernimento do poder da palavra de Deus, que eles tratam a palavra de Deus de uma forma especial. Conheci um pastor amigo americano que ele estava pregando um sermão na África, num dos países da África, e ele depois, como era um palco meio improvisado, ele depois de ler a palavra, ele foi lá e colocou assim em cima do batente do palco.
juntou vários irmãos e correram lá para pegar aquela Bíblia, porque não se pode colocar a Bíblia num local qualquer. Aí você vai dizer, não, isso aqui é papel, isso aqui é um livro. Eu não estou querendo trazer a cultura deles para nós. O que eu estou dizendo é que nós precisamos aprender a valorizar não o material, mas os ensinamentos profundos da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias, o que Deus tem a me ensinar neste dia de hoje. Já sei tantas coisas, mas Deus tem mais algo para me ensinar. E a sua palavra, ela é revelada a mim. E eu peço que o Espírito Santo de Deus toque no meu coração, para que essa palavra deixe de ser logos, palavra de Deus escrita, para ser rema, palavra revelada. Rema é a palavra vivida, praticada. É a palavra experimentada nos relacionamentos. É o agir de Deus. São os frutos do Espírito invadindo a nossa casa, invadindo os nossos relacionamentos. Isso é uma maneira de pensar, que tudo começa no pensamento, mas também de agir com os nossos irmãos. A capacidade de amar, de perdoar, de dar os descontos, de andar a segunda milha. Tudo isso é a ação de Deus através da sua palavra na nossa vida, nos nossos corações. E a grande verdade, meus irmãos, para encerrar, é que Deus, através da sua palavra, nos dá o descanso necessário para viver bem. A palavra de Deus nos ensina a viver bem, experimentando o descanso dele nas nossas vidas. Seja no deserto, como o povo experimentou, estava lá no deserto, o cuidado, a provisão de Deus estava sobre a vida daquele povo. Seja chegando lá na terra prometida, Canaã, seja onde for, Deus nos dá o descanso, acalma o nosso tempestade, a tempestade do nosso coração, acalma aquilo que inquieta a nossa alma. A palavra de Deus nos acalma. O próprio Deus age através da sua palavra. Ele nos fala, ele se revela através da sua palavra. O Salmo 119 e 105, que conhecemos tão bem, diz que lâmpada para o meu caminho, luz para o meu caminho é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. Na palavra, nós não vamos andar no escuro, nós não vamos andar inseguro, nós teremos a certeza do agir e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Que essa palavra viva e eficaz tenha cada dia mais espaço na minha vida, no meu coração. Que eu possa experimentar diariamente a ação poderosa e transformadora da palavra de Deus no meu coração. E que eu tenha a capacidade de me esforçar diligentemente para tirar apenas da mente, mas colocar no meu coração, na minha vida, nos meus relacionamentos, tudo aquilo que eu tenho aprendido acerca da sua palavra. Quando nós vivermos assim, meus irmãos, quando nós buscarmos viver desta forma, nós estaremos mais perto de Deus e do seu descanso. Há um descanso de Deus para a sua vida. Jesus em muitos momentos falou disso, para não andarmos inquietos, ansiosos, preocupados. Jesus nos disse que nós, através dele, podemos viver o descanso para as nossas vidas. Vamos descansar no Senhor? Nós podemos. Nós podemos.